Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos estudar um tema maravilhoso, a regra de ouro. E a pergunta para a nossa reflexão, como seria a nossa vida, como seria o nosso mundo, se todos nós praticássemos essa regrinha de ouro que está nas Escrituras Sagradas? Eu convido você para o programa Adoração, que é o seu encontro com a Palavra de Deus. Que alegria, estamos iniciando o programa Adoração de hoje e é muito bom ter a sua companhia aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E aqui na TV Novo Tempo, em toda a nossa rede de comunicação que envolve a rádio e a web, nós nos preocupamos e nos importamos com você, para que você tenha a possibilidade de se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. E pensando nisso, foi desenvolvido este guia de estudo Ensinos de Jesus. E eu pergunto, você gostaria de saber o que Jesus ensina sobre o perdão, sobre a fé, sobre a oração, sobre o casamento, sobre as finanças e muitos outros assuntos, inclusive os assuntos relacionados ao tempo do fim, como sinais da volta de Jesus, a própria volta de Jesus? Pastor Fred, esse guia de estudo tem algum preço? Para você ele é inteiramente grátis. E como é que eu posso solicitar esse guia de estudo? Você pode simplesmente mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 98244 4449. Ao enviar uma mensagem ali através do WhatsApp, você obviamente fornecerá os seus dados e desta maneira você será cadastrado aqui na Escola Bíblica e receberá esse guia de estudo inteiramente grátis em sua casa, em seu endereço. Se você preferir, você pode acessar o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Pastor Fred, eu já tenho esse guia de estudo bíblico. Bem, nós temos uma variedade de guias de estudos para atender às diferentes necessidades. Temos guias de estudo bíblico na área da educação, família, na educação de filhos. Temos também na área de educação financeira, na área de saúde. Entra lá no nosso site, novotempo.com/escola bíblica e solicite o guia de estudo que você mais precisa neste momento. E nós teremos a alegria de estudar a Bíblia com você. Como eu mencionei no início, o tema de hoje é a regra de ouro. E eu pergunto para você como seria a nossa vida e o nosso mundo, como seria a convivência familiar se todos da família e se todos nós praticássemos esta regra. E qual é esta regra? Antes de abrirmos a Bíblia para lê-la, eu quero convidar você neste momento para fechar os seus olhos para juntos conversarmos com Deus. Eterno Deus, Pai de amor, vamos abrir a Tua palavra neste momento. E nós rogamos, Pai, que Teu Santo Espírito habite no nosso coração que está aberto e receptivo para ouvir a Tua voz. Fala-nos ao nosso coração, ensina-nos os Teus caminhos, capacita-nos pelo poder do Teu Santo Espírito a vivermos de acordo com a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Maravilha! Eu convido você então para abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus. Antes, porém, eu quero aqui trazer algumas informações importantes. Você já deve ter ouvido falar no famoso escritor, estudioso, psiquiatra, Dr. Augusto Cury. Ele era ateu e ele decidiu fazer uma análise técnica, uma análise da personalidade de Jesus Cristo. Ele então se submeteu à leitura dos evangelhos e estudou os evangelhos a partir de uma perspectiva técnica, a partir de uma perspectiva científica, para analisar a mente de Jesus Cristo, analisar a personalidade de Jesus Cristo. E ele chegou a uma conclusão magnífica.
eu estava no seminário há mais de 20 anos, não parece, eu sei que eu ainda pareço ser bem mais jovem do que sou, né? Algumas pessoas dizem isso, mas é uma brincadeira. Mas eu me lembro no seminário, há uns 20 anos atrás, ele foi palestrar para os seminaristas. E ele contou a sua experiência de conversão. E quando ele se submeteu à leitura e ao estudo dos evangelhos, ele descobriu algo magnífico, que era o seguinte: mente humana alguma seria capaz de criar o personagem Jesus Cristo. Ele jamais questionou o Jesus histórico, mas ele questionava que Jesus fosse divino, que Jesus fosse o divino Filho de Deus, Deus encarnado. Então ele não negava a historicidade de Jesus, o que seria uma ignorância, não tenha dúvida, mas ele negava a divindade, a plena divindade de Jesus, até porque ele era ateu. E ao descobrir que mente humana alguma seria capaz de criar este personagem, e você pode observar, por exemplo, os deuses do panteão da Grécia ou de Roma eram reproduções da própria natureza humana, e você percebe características de deuses vingativos, deuses instáveis, temperamentais, deuses raivosos, né, envolvidos com promiscuidade e tantas outras coisas. E por que isso? Porque esses deuses eram um reflexo da projeção da própria natureza humana, porque foram criados pela mente humana. Mas Jesus Cristo, completamente diferente. E Augusto Cury fala da habilidade de Jesus de surpreender as pessoas. Diante de situações muito estressantes, quando todos ao seu redor não tinham controle da situação, Jesus mantinha a calma, a tranquilidade, como aquele que tinha o controle sobre a situação. Em diferentes situações, quando acusado ou quando perseguido, ele demonstrava aquela calma, aquela serenidade. E eu me lembro da situação em que ele estava na cruz. E ali na cruz, ele olha para as pessoas ao seu redor, o xingando, escarnecendo dele, e ele simplesmente diz: Pai, perdoa-lhes os pecados porque eles não sabem o que estão fazendo. Note bem, Jesus foi julgado de forma injusta, condenado de forma injusta, foi esbofeteado, cuspiram em seu rosto, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, deixaram ele nu, ele carregou uma cruz pesada, não conseguindo suportar o peso da cruz, ele caiu ao chão, e naquele momento de dor, podemos assim dizer, extrema, ele ainda consegue olhar para as pessoas que o estão crucificando e com um olhar de misericórdia, de compaixão, ele diz: Pai, perdoa-lhes os pecados porque não sabem o que fazem. Essa é a natureza de Jesus Cristo. É um ser que é diferente de todos nós em alguns aspectos, porque Jesus plenamente divino, 100% divino, mas também 100% humano. E então, naquele momento em que Augusto Cury reconheceu a divindade de Jesus, ele diz que dobrou os joelhos e aceitou a Jesus Cristo como Deus, plenamente Deus. Eu conto essa história, esse breve testemunho que Augusto Cury conta, porque Jesus tinha essa habilidade de surpreender positivamente as pessoas. Se alguém xinga você, parece que a tendência natural do ser humano é responder na mesma altura e com o mesmo vigor. Se alguém o maltrata, se alguém o ignora, se alguém trapaceia você, parece que a tendência de cada um de nós é de corresponder na mesma velocidade, na mesma intensidade, porque a nossa natureza é este ímpeto. Mas quando nós seguimos a orientação de Jesus, por exemplo, Jesus disse: quando te baterem numa face, vire o outro lado da face. Isso faz com que a gente surpreenda, obviamente, as pessoas de uma maneira positiva. Eu quero convidar você para ler o texto que está em Mateus capítulo 5. No capítulo 5, a partir do versículo 4, o texto bíblico diz assim, Jesus dizendo: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Aqui Jesus destaca 3 características daqueles que têm necessidade de Deus. Primeiro, aqueles que choram. Choram por alguma perda, porque talvez estejam em luto, pelo problema do pecado, que traz angústia, que traz aquela culpa. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. São aquelas pessoas que têm necessidade de Cristo. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A partir do verso 7, Jesus descreve as qualidades daquelas pessoas que permanecem em Cristo, daquelas pessoas que têm necessidade de Jesus Cristo e permanecem nele. O verso 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pastor Fred, como é que eu posso ter ou desenvolver essas características, essas virtudes cristãs? E quando lemos o livro de Gálatas, lá no capítulo 5, verso 22, que fala do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. São virtudes valiosíssimas, são virtudes cristãs, são frutos do Espírito Santo, que tem a sua base o amor. Então, como é que eu posso desenvolver essas características, essas virtudes? É unicamente através da nossa permanência em Cristo Jesus. Porque, por natureza, nós não somos bons. Se você acha que você é uma boa pessoa, você se engana completamente. Lá no livro de João, na primeira carta de João, João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Somos pecadores. Eu quero contar aqui para você uma breve história do que aconteceu comigo. Certa vez uma pessoa estava conversando comigo, estava desabafando e disse assim: pastor, mas eu sou uma boa pessoa. Eu só fiz isso nessa ocasião, eu nunca tinha feito isso. E ela descreveu como ela estava surpresa do que tinha sido capaz de fazer, estava muito entristecida. Mas ela dizia: mas eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa. Eu abracei essa pessoa com carinho, olhei para ela e disse assim: olha, não estranhe o que eu vou te dizer. Não fique triste com o que eu vou te dizer. Mas é a pura realidade. Você não é uma boa pessoa. Ela arregalou os olhos, não falou nada, ficou quieta. E eu repeti: você não é uma boa pessoa. Mas para te deixar calmo, deixa eu contar uma história minha. E eu contei uma história minha de como eu agi por impulso numa determinada ocasião. E uma história que eu não me alegro de contar, porque revela algo da minha natureza caída. E todos nós temos essa natureza caída. Muitas vezes somos impulsivos. Então, para podermos desenvolver essas características, como eu as li aqui, essas virtudes cristãs, fruto do Espírito, eu preciso ter uma comunhão profunda com Deus. Isso só acontece através da leitura da Bíblia, através da oração, através da participação na igreja, que eu sou fortalecido. E através, então, da permanência em Cristo, mediante o poder e a graça de Deus, e ali o Espírito Santo agindo na minha vida, eu consigo imitar a Jesus Cristo, que é o nosso modelo. Mas sem Ele, nós não somos capazes de fazer nada. E o próximo texto que eu quero ler, que vai nos ajudar a entender melhor isso, está aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, porque do capítulo 5 ao capítulo 7... Jesus está falando ali a respeito das virtudes cristãs, das leis que regem o reino de Deus. E essas leis que regem o reino de Deus são leis maravilhosas, que estão fundamentadas no amor. E agora ele chega na conclusão, na parte final. E como é que eu posso então fazer para adquirir essas virtudes? É o que ele vai responder agora a partir do verso 7, Mateus capítulo 7, verso 7. E Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á.
Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Verso 11, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Você percebe que até mesmo Jesus diz que nós não somos bons. Ele diz que nós somos maus e que mesmo sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E aí ele compara, quanto mais o nosso Pai Celeste não nos dará coisas boas se nós pedirmos. Então precisamos pedir. Senhor, eu quero ser mais manso, eu quero ser mais paciente, eu quero agir mais com precaução, quero agir por princípio e não por impulso. Me ajuda a ter domínio próprio. Então, Jesus está nos ensinando como nós podemos adquirir essas virtudes. É através da comunhão, é através da oração, é pedir, é buscar, é bater, e a porta vai se abrir, nós vamos encontrar e nós vamos receber. E agora o verso 12 é o resumo de toda a lei, porque, como eu mencionei, do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus vai falar sobre os princípios do seu reino. E aqui é uma descrição da virtude daqueles que hão de herdar a vida eterna. Não é uma prescrição. Você entende a diferença de uma prescrição e de uma descrição? A prescrição se torna uma condição para você herdar a vida eterna. E aqui não é uma prescrição. Aqui, na verdade, já é uma descrição daqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Essas virtudes cristãs, elas estão presentes na vida da pessoa que foi regenerada, estão presentes na vida daquela pessoa que nasceu de novo, que nasceu do Espírito, da pessoa que tem o fruto do Espírito. Então, essas virtudes cristãs, elas são desejáveis e elas fazem parte da experiência daquela pessoa que nasceu de novo. E agora, resumindo tudo o que Jesus ensinou, ele então sintetiza com a regra de ouro. E eu pergunto para você, como seria a sua vida? Como seria a sua dinâmica familiar? Como seria o seu ambiente de trabalho? Como seria a sua escola? Como seria o seu ambiente de convívio diário se todos nós praticássemos essa regrinha? Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para você e para mim. Aquilo que você gostaria que fizessem para você, faça para os outros. Eu fico pensando e conjecturando comigo mesmo. Imagine que você está numa fila de supermercado e com muita pressa, porque o seu filho pequenininho, primeiro dia de escola, está lá na escola e você não quer se atrasar para buscá-lo. E de repente alguém que está perto de você na fila, ou lá no primeiro lugar da fila, olha assim, ei, eu estou vendo que você está preocupado, está acontecendo alguma coisa? Puxa, eu estou muito atrasado para buscar meu filho na escola. Não, por favor, passe aqui, você pode passar na minha frente. Eu imagino, de repente, aquela pessoa que está com muita dificuldade financeira, com problemas emocionais, e ela então procura um psiquiatra particular, caro, e ali ela está se abrindo com o psiquiatra e tal, e comenta e fala a respeito da sua dificuldade financeira, e de repente o psiquiatra diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, a minha consulta é R$500, mas entendendo a sua situação, eu vou fazer por R$100 para você. Tudo bem? Puxa, está ótimo. E aí, de repente, chega uma outra pessoa no consultório daquele psiquiatra, e aquele psiquiatra diz assim, olha, o meu preço é R$500, mas eu atendo muitas pessoas de graça. Se você quiser fazer uma doação generosa, eu aceito. Como seria o nosso mundo se você chegasse ao supermercado? E você está ali no estacionamento, o estacionamento está lotado, todas as vagas estão lotadas, e de repente você encontra uma única vaga. E agora você aponta o carro para entrar naquela vaga, e você percebe que ali dentro tem um carrinho de supermercado. Como
é que você gostaria de ser tratado? Como é que você gostaria de tratar a próxima pessoa que vai usar aquela vaga de estacionamento? Sabe, eu não sou exemplo para ninguém, mas hoje eu tomei uma decisão simples na minha vida. Todo supermercado que eu vou, não importa onde eu estacionei o meu carro, não importa, posso ter estacionado longe, eu deixo as compras dentro do carro, depois pego o carrinho e levo de volta onde o carrinho deve permanecer. Porque eu não quero que o meu próximo seja incomodado com um carrinho de supermercado ocupando aquela vaga. E nós poderíamos aqui pegar muitos exemplos. Imagina aquela esposa que trabalhou o dia inteiro e você, marido, chegou mais cedo em casa e agora então você começa a tirar a roupa do varal, a dobrar roupa. Você percebe que a cozinha não está tão em ordem como a sua esposa gosta e você começa então a arrumar a cozinha. É pensar no próximo, é pensar no seu semelhante. E nós poderíamos discorrer enumerando vários exemplos. Como é que seria o nosso mundo se nós praticássemos essa regrinha de ouro? Sabe, numa certa ocasião, um doutor da lei, um mestre em Israel, chega para Jesus e faz uma pergunta intrigante. Eu convido você para ler esse texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. O texto diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, ou doutor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Aquele doutor da lei, ele deveria saber interpretar a lei, ele deveria saber a resposta daquela pergunta. Mas a própria essência da pergunta revela que a concepção ou conceito de salvação no judaísmo no tempo de Jesus estava totalmente equivocado, porque a base da salvação nunca foi a obediência à lei. A base da salvação nunca foram as obras. A base da salvação, ela está unicamente na graça de Deus. Está naquilo que Cristo fez por nós, pecadores. É claro que a graça de Deus, ela me atrai. A graça, ela age antes mesmo de eu ter qualquer interesse por Deus ou qualquer compreensão da minha própria necessidade de salvação. A graça de Deus, ela age previamente na minha vida para me despertar para a minha realidade de pecador, para a minha compreensão de que eu não presto, de que eu fui totalmente corrompido pelo pecado e de que existe um Salvador. Então, o que é que Jesus faz? Jesus, ele devolve a pergunta. Ele não foi mal educado, até porque era um princípio na época de cortesia, devolver a pergunta para a pessoa responder. E Jesus, então, pergunta para ela: olha, como é que você interpreta a lei? E Jesus leva a pessoa de volta à lei. E lembre-se, a lei, ela não funciona como base de salvação. A lei é um espelho. A lei, ela mostra como o indivíduo está. Mostra a sujeira do pecado. Então, quando a pessoa ela é confrontada com a lei, ela reconhece a sua pecaminosidade. E desta maneira, a lei nos aponta para Cristo, o único que pode resolver o problema do pecado. E aquele doutor da lei, ele começa a responder, então. Ele diz assim, verso 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ele aqui está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E Jesus, depois ele fala, olha, você respondeu bem. E ele continua, o doutor da lei continua, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então agora diz assim, olha, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E agora eu quero falar rapidamente com você, porque Jesus contou uma história. E essa história, muito provavelmente, foi algo que aconteceu. Jesus contou a história do bom samaritano. Havia um homem viajando de Jerusalém para Jericó, uma distância de aproximadamente 27 quilômetros, uma descida. Havia um desfiladeiro perigoso, cheio de cavernas, onde muitos ladrões e salteadores
aproveitavam da situação para surpreender os viajantes. E ali, certamente, um judeu viajando, ele foi abordado por salteadores, e esses salteadores deixaram aquele viajante quase morto. E então passa um sacerdote, de longe, ele não quer se envolver com aquela situação. Depois passa ali um levita, também passa de forma distante, não quer se envolver com a situação. Até porque não queria se contaminar com as leis, né, que impediam o israelita de tocar num corpo morto ou de um samaritano. Pensaram, pode ser um samaritano. E de repente passa ali um samaritano. E você se lembra que os samaritanos eram um povo mestiço, eram primos distantes de Israel, primos distantes dos judeus. E então passa ali um samaritano. E o samaritano, diz a Bíblia aqui, verso 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Aquele samaritano teve compaixão e atendeu e acudiu às suas necessidades. Levou até a hospedaria e lá na hospedaria ele disse para o dono da hospedaria, olha, eu vou deixar aqui 2 denários, que era o valor do salário de 2 dias de trabalho, e se houver uma despesa a mais com este viajante, quando eu voltar, eu te recompensarei. Eu pergunto para você, quem é quem nessa parábola? Quem é quem nessa parábola? O bom samaritano nessa parábola, certamente, é Jesus Cristo. E o dono da hospedaria? Somos nós. Cristo coloca essas pessoas que estão machucadas na vida, pelas experiências diversas que enfrentam, injustiça, abandono, desigualdade e tantos outros problemas. Jesus traz essas pessoas até nós e diz assim, olha, cuida dela para mim, e quando eu voltar, eu vou te recompensar. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Como é que eu posso desenvolver essas virtudes cristãs e ser mais semelhante a Jesus Cristo? Será que é possível desenvolver essas virtudes cristãs? Sim, é possível. Eu me lembro de Estevão, que também estava naquele momento de morte, sendo apedrejado, e ele não agiu por impulso. Ele não pegou as pedras e jogou de volta. Ele não xingou. Ele simplesmente agiu como Jesus Cristo. Pai, Senhor, perdoa-lhes os pecados porque não sabem o que estão fazendo. Como é que nós podemos exercer a misericórdia, a compaixão com aqueles que erram, com aqueles que estão sob a nossa supervisão, seja no seu trabalho, seja na sua casa, com seu filho, com sua filha, com a sua esposa, com seu esposo? Sabe, se nós praticássemos essa regrinha de ouro, que está fundamentada no amor, o nosso mundo seria diferente, a sua vida seria diferente e a dinâmica da sua família também seria diferente. Eu quero lhe fazer um desafio. Você gostaria de pedir a Deus neste momento para que Ele a capacite para desenvolver essas virtudes cristãs? Se este é o seu desejo, eu convido você neste momento para orar. Vamos falar com Deus? Pai eterno, Deus de amor, muito obrigado por Tua palavra que é poderosa e nos ensina coisas maravilhosas. Nós queremos ser mais mansos, mais bondosos, mais compassivos, mais pacientes, ter mais domínio próprio. Abençoa-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados e salva-nos para o Teu reino. Abençoe cada telespectador. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.